A paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, amém? Muitíssima gratidão pela presença do meu Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, que nos concedeu o Espírito Santo de verdade, que traz todos vocês aqui de segunda a sexta, do horário de 00h07 até 1h12 da madrugada, para estarmos todos juntos em um só Espírito, ao vivo agora em todas as redes sociais, para mais de 20 países. Então, independente de onde estiverem nos acompanhando, sejam todos vocês muitíssimo bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Eu me chamo Milena e venho explicar para todos vocês que a Bíblia Sagrada é separada em 3 categorias: letras, as escrituras sagradas; números, porque tudo na Bíblia é tempo, quantidade e matemática; e cores, o que explica as cores de nossas vestes santas, que são usadas somente para as ministrações nas lives e nas igrejas virtuais. Nós não utilizamos e nem podemos utilizá-las no nosso dia a dia. E também, pois a Bíblia Sagrada só permite trabalhar com, e também as cores de fundo da nossa live. Pois a Bíblia Sagrada só permite trabalhar com essas 3 fórmulas, porque nós temos apóstolo e também sacerdote. E por nós termos essas 2 autoridades espirituais, que nós estamos aptos para ministrar para vocês, de onde nós estivermos, até seja onde for que vocês estejam, ou para onde vocês vão. Pois dos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus o Cristo, sempre houveram os sorteios, para que não houvessem manipulações de sentimentos, nem interesses dos seres humanos, dando sempre a total liberdade ao Senhor Deus, para que fosse feita a vontade dele, como é possível examinar nas Escrituras da Bíblia Sagrada. E lembrando que nós somos discípulos e amigos do Senhor Jesus o Cristo. Leia e examine na Bíblia Sagrada em Mateus 10, versículos 41 e 42, Lucas 11, versículos 41 e 42 e João 15, versículo 15, e veja os benefícios que há em vocês se ajuntarem conosco em um só Espírito. Por isso seja fiel, como está escrito nas Escrituras Sagradas. E o meu dever é cumprir a missão dessa igreja virtual, @Igrejas Benditas, de ministrar 7 livros e 7 capítulos das Escrituras Sagradas, com orações, e ser um canal para o Espírito Santo do nosso Senhor Deus falar ao coração de todos os 12 rebanhos dos benditos do nosso Senhor Jesus Cristo e de todos aqueles que buscarem uma palavra revelada, que é um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas, para a sua meditação. E respondendo a pergunta ali do abençoado, sim, nós estamos também ao vivo lá neste momento no @Igrejas Benditas, tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. E é necessário para vocês buscarem uma palavra do Senhor Deus para a sua edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Eu faço sorteios de livros da Bíblia Sagrada que proporciona alimento espiritual para o consumo de todos vocês, pois nos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus o Cristo sempre houveram os sorteios, para que não houvessem manipulações de sentimentos nem de interesses dos seres humanos, dando sempre a total liberdade ao Senhor Deus, para que fosse feita a vontade dele, como é possível examinar entre as diversas passagens no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículos 16 a 26, Levítico 16, com foco nos versículos 8 a 10, 1 Crônicas, capítulo 24 e capítulo 26, Neemias 10, com foco no versículo 34, Neemias 11, versículos 1 e 2, e no livro da Sabedoria, em Provérbios 16, versículo 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. Nós estamos sendo aqui apenas um canal, um caminho, instrumento do nosso Senhor Deus, para levar uma palavra sem manipulação, sem religião, sem nada que venha do ser humano. Apenas a boa, perfeita e agradável vontade do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, para todos vocês. @Igrejas Benditas, ao vivo agora em todas as redes sociais, para mais honra e glória do nosso Senhor Jesus. E atenção para um comunicado e um convite que nós fazemos para todos vocês. Sejam vocês também membros dessa igreja virtual, @Igrejas Benditas, escolhendo o número de 1 a 12. Pois toda live são sorteados os 7 livros e 7 capítulos e os 12 rebanhos dos benditos do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, que são esses números pares e ímpar. E logo em seguida, eu sorteio um livro e um capítulo para a sua meditação. E ao se tornar membro dessa igreja virtual, você pode continuar frequentando o templo físico do qual você está atualmente, pois nós estamos aqui buscando ajuntar a igreja do Senhor Jesus e não separar, sempre ajuntar, pois o próprio Senhor Jesus afirmou:
aquele que não ajunta espalha, e o reino dividido não prospera. Tudo para a mais honra e glória do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. E você se tornando um membro dessa igreja virtual, você estará, além de recebendo um livro e um capítulo para a sua meditação, no mínimo, na verdade, 3 livros e 3 capítulos das Escrituras Sagradas, toda live, de segunda a sexta. Você também estará recebendo orações todas as madrugadas e uma vez por semana orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. E também estamos oferecendo, e não pedindo, estamos oferecendo 3 milhões de reais em dinheiro para quem provar com base na Bíblia Sagrada de que esses ministérios de sorteios não são do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, e que não são mais eficientes do que os templos físicos hoje em dia. E quem provar isso com base na Bíblia Sagrada recebe o prêmio de 3 milhões de reais em dinheiro, que isso serve para vocês fazerem prova do nosso caráter e vejam a sinceridade e a transparência e a convicção com que estamos apresentando isso para todos vocês. Pois por mais que eu seja jovem, quem verdadeiramente está por trás disso tudo não é jovem. Só o que ele tem de caminhada, de preparação, é mais do que eu tenho de vida. Pois eu sou promessa também desse ministério, nosso Senhor Deus, pois minha mãe não poderia gerar nenhum filho, e cá estou eu e meu irmão mais velho do que eu, perfeitos e com saúde, na presença de nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. E o nosso sacerdote apóstolo, mais de 20 anos de preparação, de jejum e oração e subidas ao monte, no mínimo uma vez por semana, sem faltar nenhum único dia. Tudo para a mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. E lembrando que essa é apenas uma das mais de 40 ofertas que nós estamos oferecendo, que o prêmio somado já ultrapassou 730 milhões de reais em dinheiro, sem contar as mensagens com a hashtag hashtag anunciar a mensagem dos séculos, que corresponde com o que eu tô tentando comentários surgindo ali nos comentários, que aí eu acabo olhando para poder ler, aí eu perco a concentração da ministração, desculpa, gente. Sem contar as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, que são capazes, valem desde 12 milhões até 120 milhões de reais, o prêmio somado ultrapassou 1 bilhão de reais em dinheiro. Tudo para a mais honra e glória do nosso Senhor Deus, para quem provar com base na Bíblia Sagrada de que nós estamos mentindo. Mais uma vez, para vocês fazerem prova do caráter e do material que estamos apresentando sempre para todos vocês. E lembrando que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus o Cristo eram sempre feitas através de cartas, as comunicações entre elas. E por esse motivo, nós também utilizamos a internet como uma ferramenta para divulgar e anunciar a verdadeira palavra, o verdadeiro evangelho do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Se você quer saber das perguntas, vá no @milhaofertadim, o link está na descrição, que você vai encontrar a playlist com as nossas mais de 40 ofertas, pois são mais de 50, na verdade, são mais de 50 questões que são denúncias para vocês poderem estar atentos examinando. E também, lembrando, como eu disse, nós também utilizamos a internet como uma ferramenta para divulgar e anunciar a verdadeira palavra, o verdadeiro evangelho do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, de forma ainda mais eficiente, pois em menos de um minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo, através de todas as redes sociais que estamos ao vivo neste momento, podem ter acesso à graça de Cristo. E é com essas nossas atitudes que nós estamos dando a garantia a todos vocês de que jamais estarão perdendo seu tempo, mas sim aumentando a sua fé, para ter muita fé também ao se juntar conosco. E se você estivesse prestando atenção na ministração, você estaria vendo que eu estou oferecendo dinheiro e não estou pedindo. Então, palavra das Escrituras Sagradas, aquele que fala antes de ouvir é um tolo. Então examine a palavra do Senhor Deus, examine as obras e examine os frutos e pense antes de falar qualquer coisa. E também estamos aqui para fornecer a vocês proteção nas famílias, nas moradias, nos veículos, nas empresas ou nos comércios. Eles vão ter proteções quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar, sendo a pessoa fiel aos canais, sendo inscritos ou seguidores, membros ou ofertantes nesses ministérios do Senhor Jesus o Cristo para conosco. Leia e examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar nos livros de Mateus 12, versículos 25 e 30 a 32, Lucas 5, versículo 14, Lucas 6, versículos 38 e 40, Lucas 11, versículos 41 e 42, Romanos 15, versículos 16 a 18, e Provérbios 11, versículo 25. E lembrando que além de discípulos e amigos do Senhor Jesus, nós também somos um grupo de empresários. E a inauguração dos templos físicos em todos os municípios no Brasil estará levando muitos empregos, trabalhos, franquias, renda complementar financeira, consignações, cadastramentos de casa no seu bairro e muito mais para todos aqueles que estão junto conosco ou querem se juntar a nós, independente do seu segmento de fé
espiritual, religioso. Pois, mais uma vez, o Senhor Jesus afirmou: aquele que não ajunta, espalha, e o reino dividido não prospera. E são todos, independente da rede social, dos mais de 20 países, são todos vocês muitíssimo bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos dar início à oração para darmos início aos sorteios e ministrações. Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como um canal, para ministrar a tua santa, forte e verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nessa live a tua paz, a tua graça e a tua alegria, para libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco nessa live da tua igreja virtual, @Igrejas Benditas. Eu peço ao Espírito Santo do Senhor Deus para tocar nos corações de todas as pessoas onde essa live alcançar, para seguir, se inscrever, interagir, compartilhar, curtir, comentar e se ajuntar em um só Espírito junto conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas. E em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. Glórias, aleluia, Senhor, e meu muitíssimo amém. Graças a Deus. Lembrando a todos vocês que os seguidores ou inscritos de nossas igrejas virtuais recebem orações todas as madrugadas e uma vez por semana orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz e graça e alegria do nosso Senhor Jesus Cristo. Estarei dando início ao sorteio dos 12 rebanhos dos benditos do nosso Senhor Jesus o Cristo. Escolha o seu número de 1 a 12 para ser parte dos 12 rebanhos dos benditos do nosso Senhor Jesus. Estará recebendo um livro e um capítulo para a sua meditação. Hoje eu estarei informando os rebanhos benditos de número par, mas também estarei informando um livro e um capítulo para os rebanhos benditos de número ímpar. E o primeiro rebanho a receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação, rebanho bendito par de número 12 e rebanho bendito ímpar de número 11, é o primeiro a receber uma palavra do Senhor Deus para você examinar as Escrituras Sagradas em espírito e em verdade, sem tirar, sem acrescentar e sem omitir nada. O abençoado ali perguntou se sem ser escrito tem como orar. O ponto que a gente pede para você seguir ou para você se inscrever que é uma forma de você dar autoridade para nós, uma atividade, uma atitude da qual você dá legalidade para nós espiritualmente estarmos intercedendo por você, pois há diversas etapas, protocolos, ornamentos, diversas burocracias, vamos dizer assim, burocracias espirituais que se seguir ou se inscrever é uma das fórmulas que permite as nossas orações alcançarem vocês. E vamos ao livro a ser ministrado, por isso que pedimos para vocês se inscreverem ou seguirem. Livro de Jeremias, que contém 52 capítulos. Livro de Jeremias, que contém 52 capítulos, é o primeiro livro a estar sendo ministrado, tudo para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Não é porque você está falando que pode orar por todo mundo, que pode orar por todo mundo, porque a Bíblia Sagrada deixou bem claro que não é para sair orando por todo mundo. Então a gente precisa examinar a palavra do Senhor Deus para nunca, em hipótese nenhuma, você estar fraudando as Escrituras Sagradas, para que estejamos sempre conforme diz as Escrituras. Jeremias capítulo 22. Jeremias capítulo 22 para o rebanho bendito par de número 12, Jeremias capítulo 22. E para o rebanho bendito ímpar de número 11, Jeremias capítulo 23 para a sua meditação. Lembrando que estamos aqui de segunda a sexta, do horário de 00h07 até 1h12 da madrugada, com orações e ministrações da palavra do nosso Senhor Deus para o lar, coração e comércio de todos vocês. Agora estarei sorteando uma oração para ser ministrada. Lembrando que as nossas orações são numeradas, assim como no livro de Salmos, as orações também são numeradas. Oração de número 10 é a próxima a ser ministrada. Tudo que nós fazemos, falamos e apresentamos a todos vocês é 100% firmado nas Escrituras Sagradas. Vitorioso Senhor Deus dos exércitos, nosso curador, libertador e protetor, eu peço ao Senhor que haja agora a libertação, purificação, fortalecimento, edificação e proteção de todas as benditas vidas dos benditos membros
dessa tua igreja virtual, @igrejas benditas, que estão buscando nessa madrugada junto conosco. Que haja o crescimento na fé dessas pessoas ao ouvirem a tua palavra sendo ministrada através de nós, seja onde ela estiver nesse momento, e possam ser verdadeiramente gratos ao Senhor Deus, em o nome santo dos santos do nosso Senhor Jesus o Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. Glórias, aleluia, Senhor, e meu muitíssimo amém. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Vamos dar início aqui à ministração no livro de Jeremias, capítulo 22, do versículo 1 ao versículo 7. Pois lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu estarei lendo somente 7 versículos de cada um dos 7 capítulos que serão ministrados no decorrer dessa live. Mas você é necessário escolher um número, seja o número de 1 a 12, e também um número de 1 a 7, para que no final dessa live você tenha, no mínimo, 3 livros e 3 capítulos para você ler ele todo, seja onde você estiver, para assim trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo de verdade para a sua presença, seja onde você estiver neste momento. Livro de Jeremias, capítulo 22, do versículo 1 ao versículo 7. Assim diz o Senhor: desce à casa do rei de Judá e anuncia ali esta palavra, e dize: ouve a palavra do Senhor, ó rei de Judá, que te assentas no trono de Davi, tu e os teus servos e o teu povo que entrais por estas portas. Assim diz o Senhor: exercei o juízo e a justiça, e livrai o expoliado da mão do opressor, e não oprimais ao estrangeiro, nem ao órfão, nem à viúva. Não façais violência, nem derrameis sangue inocente neste lugar. Porque se deveras cumprirdes esta palavra, entrarão pelas portas desta casa os reis que se assentam no lugar de Davi sobre o seu trono, e em carros e montados em cavalos, eles e os seus servos e o seu povo. Mas se não derdes ouvidos a estas palavras, por mim mesmo tenho jurado, diz o Senhor, que esta casa se tornará em assolação. Porque assim diz o Senhor acerca da casa do rei de Judá: tu és para mim Gileade, e a cabeça do Líbano, mas por certo que farei de ti um deserto e cidades desabitadas, porque preparei contra ti destruidores, cada um com as suas armas, e cortarão os teus cedros escolhidos, e lançá-los-ão no fogo. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Nessa ministração no livro de Jeremias, capítulo 22, a gente vê aqui mais uma vez a inexistência do livre-arbítrio. Porque livre-arbítrio, você escolhe o que você quiser, independente de consequência. Você não sofre consequência, independente da escolha da qual você faça. E aqui a palavra do Senhor foi direta: faça a justiça. Olha só, no versículo 3. Assim diz o Senhor: exercei o juízo e a justiça. Ele não deu opção, ele deu um mandamento de praticar, de executar a justiça e o juízo do Senhor Deus para com todos, para que verdadeiramente viesse o livramento. Agora, aquele que, se ele se recusasse a praticar a justiça, a exercer o juízo, conforme o Senhor o havia ordenado, tudo aquilo que era natural iria arruinar. O próprio Senhor estava levantando inimigos contra aqueles que são rebeldes a Ele e à palavra dEle. Pois devemos lembrar que para o Senhor está sempre ao nosso lado, batalhando por nós no momento da dificuldade, no momento das tribulações. Nós precisamos estar em obediência. Porque senão não é só o Senhor Deus que se levanta, e sim o inimigo. Ele é o primeiro a se levantar. O Senhor tem misericórdia, e Ele castiga e repreende aqueles quanto Ele ama, que é para que o inimigo não dê tempo de se levantar e vir sem misericórdia nenhuma e eliminar aquele povo. Então é sempre muito importante a gente buscar estar meditando na palavra do Senhor Deus e a colocando em prática, conforme a vontade do Senhor já determinou, para alcançarmos as promessas e as maravilhas, e assim como lá em Mateus capítulo 25, do versículo 31 ao 46, sermos chamados de benditos do Pai, aqueles que em nome do Senhor Jesus amaram aos pequeninos irmãos através de atitudes.
Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Escolha o seu número de 1 a 12 para você estar recebendo um livro e um capítulo para a sua meditação. Rebanho Bendito Par, de número 8, e Rebanho Bendito Ímpar, de número 7, são os próximos a estarem recebendo uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Tudo para mais honra e glória, nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Estamos aqui de segunda a sexta, de meia-noite e 7 até 1h12 da madrugada, para estarmos levando a palavra do Senhor Deus em espírito e em verdade, sem tirar, sem acrescentar e sem omitir nada. Vamos ao sorteio dos livros, para você estar recebendo a palavra do Senhor Deus em espírito e em verdade, sem tirar, sem acrescentar e sem omitir nada. Tudo para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. E, já que você tem tantas dúvidas, Michele, vai lá no @mileofertadim, de segunda a sexta, no horário de 12 minutos antes das 7 horas da noite, até as 7 horas e 40 minutos, onde lá é o tempo exclusivo e reservado para interagir com todos vocês, tirar suas dúvidas com porquê, para que e como das Escrituras Sagradas, pois é necessário vocês estarem examinando conforme está escrito. Link na descrição da @mileofertadim, para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Vamos à próxima ministração, para ser do próximo livro, livro de 1 Samuel, que contém 31 capítulos. Livro de 1 Samuel, que contém 31 capítulos, é o próximo livro a estar sendo ministrado nesta madrugada. Tudo para mais honra e glória ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Devemos estar sempre trazendo a palavra do Senhor Deus, o Evangelho e a sua justiça, sem tirar, sem acrescentar e sem omitir nada. Estamos aqui sempre trazendo a palavra do Senhor Deus, com orações e ministrações para o lar e coração de todos vocês. Livro de 1 Samuel, capítulo 18. 1 Samuel, capítulo 18, para meditação do Rebanho Bendito Par, de número 8. 1 Samuel, capítulo 18. E para o Rebanho Bendito Ímpar, de número 7, livro de 1 Samuel, capítulo 19. 1 Samuel, capítulo 19, para o Rebanho Bendito Ímpar, de número 7. Vamos dar início aqui à ministração de mais uma oração, lembrando que as nossas orações são numeradas, assim como no livro de Salmos, as orações também são numeradas. Tudo para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Oração de número 5 é a próxima oração a ser ministrada para levar a palavra do Senhor a seu coração, à sua vida, sem religiosidade nenhuma. Poderoso Senhor e Salvador de nossas vidas, Senhor Jesus o Cristo. Eu peço ao Senhor que haja a tua paz, a tua graça e a tua alegria, edificando, libertando, restaurando e renovando todas essas vidas ligadas conosco em um só Espírito, nessa tua igreja virtual, @igrejas benditas, e que possa haver voz de júbilo e salvação, chegando junto com essa ministração da tua santa, forte e verdadeira palavra na casa dos teus benditos e amados. É o que eu peço em nome do Senhor Jesus o Cristo e já lhe agradeço muitíssimamente. Glórias, aleluia, Senhor, e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Vamos dar início à ministração no livro de 1 Samuel, capítulo 18, do versículo 1 ao versículo 7. E sucedeu que, acabando ele de falar com Saul, a alma de Jonatas se ligou com a alma de Davi, e Jonatas o amou como a sua própria alma. E Saul, naquele dia, o tomou, e não lhe permitiu que tornasse para a casa de seu pai. E Jonatas e Davi fizeram aliança, porque Jonatas o amava como a sua própria alma. E Jonatas se despojou da capa que trazia sobre si, e a deu a Davi, como também os seus vestidos, até a sua espada, e o seu arco, e o seu cinto. E saía Davi aonde quer que Saul o enviava, e conduzia-se com prudência. E Saul o pôs sobre a gente de guerra, e era aceito aos olhos de todo o povo, e até aos olhos dos servos de Saul. Sucedeu, porém, que, vindo eles, quando Davi voltava de ferir os filisteus, as mulheres de todas as cidades de Israel saíram ao encontro do rei Saul, cantando e em danças, com adufes, com alegria e com instrumentos de música.
E as mulheres, tangendo-se, respondiam umas às outras e diziam: Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Nessa ministração, no livro de 1 Samuel, capítulo 18, a gente vê aqui a palavra lá em Provérbios, que há amigos mais chegados do que irmão, e a gente vê verdadeiramente, como está escrito lá no livro de Malaquias, capítulo 3, versículo 18, a diferença entre o justo e o ímpio, entre aquele que serve e aquele que não serve ao Senhor Deus. Pois é sempre muito importante a gente lembrar que Davi, nesse momento, já havia sido ungido como rei, já havia sido escolhido pelo Senhor Deus para se assentar ao trono. E com isso, todas as suas obras e todos os seus frutos exalavam a presença do Espírito Santo de verdade. E assim como está escrito lá no livro de Salmos, capítulo 1, tudo que ele fazia, ele era bem sucedido. Mas não era só porque ele era ungido, e como aqui está escrito no versículo 5, e conduzia-se com prudência. Ele nunca desviou o seu caminho da presença do Senhor e sempre foi com a prudência em todas as áreas e setores de sua vida. E com isso, verdadeiramente, ele dava legalidade para o Senhor Deus continuar operando cada vez mais e mais na sua vida. Tudo para mais honra e glória, nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Escolha o seu número de 1 a 12 para você estar recebendo um livro e um capítulo para a sua meditação. Lembrando que os inscritos ou seguidores recebem orações todas as madrugadas e uma vez por semana, orações diretamente em cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. Rebanho Bendito ímpar de número 10 e Rebanho Bendito par de número 10 e Rebanho Bendito ímpar de número 9 são os próximos a estarem recebendo uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação nesta madrugada. Tudo para mais honra e glória ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. É o Senhor mesmo provando que estou firme na palavra para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus. Livro de Zacarias, que contém 14 capítulos. Livro de Zacarias, que contém 14 capítulos, é o próximo livro a ser ministrado nesta madrugada. Para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Não se esqueçam de seguir ou se inscrever para você estar recebendo a palavra do Senhor Deus todas as madrugadas, de segunda a sexta, de meia-noite 7 até 1h12, com orações para a sua vida, para o seu lar, o seu comércio, o seu veículo, para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus. Livro de Zacarias, capítulo 6. Zacarias, capítulo 6, para meditação do Rebanho Bendito par de número 10, Zacarias, capítulo 6. E para o Rebanho Bendito ímpar de número 9, Zacarias, capítulo 7, para a sua meditação. Vamos nos atentar à palavra do Senhor sendo ministrada, para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso, esquecer daquilo que é carnal e mundano, estarmos verdadeiramente sendo a igreja do Senhor Jesus, seja onde for que nós estivermos. Tudo para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Vamos à ministração de mais uma oração, lembrando que as nossas orações são numeradas, assim como no livro de Salmos, as orações também são numeradas. Oração de número 4 é a próxima a estar sendo ministrada para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Grandioso Senhor Deus, nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na tribulação. Eu peço ao Senhor que haja a tua poderosa destra, agindo ao favor daqueles que amam e temem ao Senhor em espírito e em verdade, fazendo proezas, curando, libertando e protegendo a vida dos benditos membros dessa tua preciosa igreja virtual, @igrejas benditas, para que eles vivam e possam contar e anunciar as maravilhas que fazes e podes fazer. E em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. Glórias, aleluia, Senhor, e meu muitíssimo amém. E não sou eu, você está simplesmente confundindo. Muitos de vocês estão confundidos. Não sou eu, não é minha pessoa, não é minha beleza. É o Espírito Santo de verdade. Da mesma forma que nunca foi Davi, nunca sou eu. É o Espírito Santo exalando através de mim, para que vocês possam estar verdadeiramente focados na palavra do Senhor
no Evangelho e na sua justiça. Da mesma forma que não era com a força do braço de Davi que ele conseguia eliminar os 10 milhares, também não é através de mim, da minha aparência e da minha eloquência, pois é o Espírito Santo de verdade que fala através de mim. Não sou eu, mas ele habitando em mim. Então é muito importante vocês estarem buscando meditar na palavra do Senhor Deus, nas Escrituras Sagradas, pois isso é a promessa que o Senhor Deus concedeu para todos aqueles que o amam. Não é porque eu sou uma escolhida, e sim porque verdadeiramente eu, além de ser escolhida, pois ele afirmou que não somos nós que escolhemos a ele, mas sim que ele que nos escolheu a nós, e eu verdadeiramente permaneci, perseverei no caminho de santidade e de santificação. Tudo para a mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Espírito Santo, estou pedindo inscrito. Michele, basta. Michele, em nome santo do nosso Senhor e Salvador Senhor Jesus Cristo, preste atenção na palavra do Senhor Deus sendo ministrada. Lembre-se que as Escrituras Sagradas mandam você examinar pelas obras e examinar pelos frutos. Examine as nossas obras, examine os nossos frutos e vá lá no @mileofertadim, onde lá eu estarei interagindo com você, tirando as suas dúvidas, mas aqui agora é o momento da ministração da palavra. E devemos lembrar uma coisa que o Senhor Deus abomina: aquele que fica incitando a violência, incitando qualquer coisa contra o irmão. Então devemos estar examinando a palavra do Senhor Deus, as Escrituras da Bíblia Sagrada. Lá no @mileofertadim eu vou conversar contigo. E vamos iniciar a ministração no livro de Zacarias, capítulo 6, do versículo 8 em diante. Tudo para a mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Não, vou iniciar do versículo 9 ao versículo 15. Zacarias, capítulo 6, do versículo 9 ao versículo 15. E a palavra do Senhor veio a mim, dizendo: recebe dos que foram levados cativos de Eudai, de Tobias e de Gedaías, e vem naquele dia, e entra na casa de Josias, filho de Sofonias, os quais vieram de Babilônia. Recebe, digo, prata e ouro, e faze coroas, e põe-nas na cabeça de Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e fala-lhe, dizendo: Assim fala e diz o Senhor dos Exércitos: eis aqui o homem cujo nome é Renovo. Ele brotará do seu lugar e edificará o templo do Senhor. Ele mesmo edificará o templo do Senhor e levará a glória, e assentar-se-á e dominará no seu trono. E será sacerdote no seu trono, e conselho de paz haverá entre eles ambos. E estas coroas serão de Elém e de Tobias, e de Gedaías, e de En, filho de Sofonias, como um memorial no templo do Senhor. E aqueles que estão longe virão e edificarão no templo do Senhor, e vós sabereis que o Senhor dos Exércitos me tem enviado a vós. E isto acontecerá se ouvirdes muito atentos a voz do Senhor vosso Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Aqui testificando o que eu falei aqui para vocês ainda há pouco. Promessas do Senhor honrando através da coroa, coroando a Josué e aqueles outros para verdadeiramente dar honra, dar glória. Pois devemos lembrar que o ouro, a prata, bens materiosos, ornamentos, brincos, joias, colares, nada disso nas Escrituras Sagradas é referente somente à riqueza, e sim à honra, à glória e a poder, que é o Senhor quem concede a cada um. E a gente vê aqui no último versículo que o Senhor deixa bem claro a condição para aqueles que o servem, para aqueles que o temem, serem honrados. No versículo 5, versículo 15. E isto acontecerá se ouvirdes muito atentos à voz do Senhor vosso Deus, pois devemos estar sempre prontos para ouvir e tardios para falar e tardios para nos irar. Devemos estar sempre focando as Escrituras Sagradas, a palavra do nosso Senhor Deus, em espírito e em verdade, sem tirar, sem acrescentar e sem omitir nada. Escolha o seu número de 1 a 12 para você estar recebendo um livro e um capítulo para a sua meditação. Tudo para a mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Livro Rebanho Bendito Par, de número 2, e Rebanho Bendito Ímpar, de número 1, são os próximos a estarem recebendo uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Lembrando que estamos aqui de segunda a sexta, do horário de 00h07 até 1h12 da madrugada, com orações e ministrações na palavra do nosso Senhor Deus. E aqueles que são inscritos ou seguidores recebem orações todos os dias.
todas as madrugadas e uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. E o livro é o livro de Hebreus, que contém 13 capítulos. Livro de Hebreus, que contém 13 capítulos, é o próximo livro a estar sendo ministrado nesta live para levar a palavra do Senhor Deus e aumentar a fé de todos vocês. Pois, como está escrito em Romanos 10, versículo 17, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra do Senhor Deus. Por isso que nós afirmamos que as nossas igrejas virtuais proporcionam muita fé para todos vocês, porque é muita palavra do Senhor sendo ministrada. Livro de Hebreus, capítulo 5. Hebreus, capítulo 5, para a meditação do rebanho bendito par, de número 2. Hebreus, capítulo 5. Rebanho bendito ímpar, de número 1. Livro de Hebreus, capítulo 6, para a sua meditação. Vamos à ministração de mais uma oração. Lembrando que as nossas orações são numeradas, assim como no livro de Salmos, as orações também são numeradas. Oração de número 7 é a próxima oração a estar sendo ministrada para a mais honra e glória do Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Não se esqueçam de fazer a sua obra para com o Senhor Deus, curtindo, comentando e compartilhando a palavra do Senhor Deus, o Evangelho e a sua justiça. Oração de número 7. Nosso fiel Senhor Deus, cuja benignidade dura para sempre. Eu peço ao Senhor que haja agora a tua poderosa e gloriosa renovação e restauração, chegando com a ministração da tua santa e poderosa palavra através dessa tua igreja virtual, @igrejas benditas. E todas essas vidas ligadas conosco sejam limpas, libertas e livres de toda depressão e opressão do mal, para que possam louvar e engrandecer mais e mais ao teu santíssimo nome e se ajuntar conosco em um só Espírito, para que possam o invocar e o Senhor está entre aqueles que os ajudam, por serem seus benditos e fiéis filhos. É o que eu peço em nome do nosso Senhor Jesus, o Cristo, e já lhe agradeço muitíssimamente. Glórias a Deus, Senhor, e meu muitíssimo amém. Vamos dar início à ministração no livro de Hebreus, capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 7. Porque todo sumo sacerdote, tomado dentre os homens, é constituído a favor dos homens nas coisas concernentes a Deus, para que ofereça dons e sacrifícios pelos pecados, e possa compadecer-se ternamente dos ignorantes e errados, pois também ele mesmo está rodeado de fraqueza. E por esta causa deve ele, tanto pelo povo, como também por si mesmo, fazer oferta pelos pecados. E ninguém toma para si esta honra, senão o que é chamado por Deus, como Arão. Assim também Cristo se não glorificou a si mesmo, para se fazer sumo sacerdote, mas aquele que lhe disse: Tu és meu filho, hoje te gerei. Como também diz noutro lugar: Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque, o qual nos dias da sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas ao que o podia livrar da morte, foi ouvido quanto ao que temia. Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Nessa ministração no livro de Hebreus, capítulo 5, a gente vê a preciosidade que é o nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Para nós estarmos sempre lembrando que Ele é o Senhor de nossas vidas, e estarmos sempre o confessando em todas as áreas e setores de nossas vidas, através das nossas obras e através dos nossos frutos, não somente por palavras, e sim por atitudes. Pois aqueles 2 filhos que o Senhor Jesus deu a parábola, o que falou que ia, que o pai mandou ir, falou que ia e não foi. E aquele que, mesmo que falou que não fosse, chegou no momento e fez, ele deixou bem claro. Aquele que por mais que falasse que não ia fazer, mas fez, a sua atitude valeu mais do que só a palavra. Nós fomos chamados para fazer as boas obras. Efésios capítulo 2, versículo 10. Tudo para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria
do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E o próximo rebanho, rebanho bendito par, de número 6, e rebanho bendito ímpar, de número 5, são os próximos a estarem recebendo uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Lembrando que o Senhor Jesus nos chamou todos para sermos parte do seu rebanho, livro de João, capítulo 10, e nós estamos aqui com os rebanhos dos benditos do nosso Senhor Jesus o Cristo. Pois é uma classe que essa classe dos benditos verdadeiramente detém promessas, autoridades, poder e alegrias em nome santo do nosso Senhor Jesus Cristo. Livro de 1 Reis, que contém 22 capítulos. Livro de 1 Reis, que contém 22 capítulos. É o próximo livro a estar sendo ministrado nesta madrugada. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Se você tem várias dúvidas, pergunta lá na @milhofertagem que eu vou te responder. Eu sempre procurei te responder, como assim não quero te responder? Se lá a gente sempre te respondeu, para mais honra e glória do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Nesse aqui não responde, nesse horário aqui eu não respondo, mas lá na @milhofertagem, mesmo que tu não assista, deixa tudo lá nos comentários que eu vou ir lendo e respondendo uma por uma para mais honra e glória do nosso Senhor Deus. De segunda a sexta, do horário de 12 minutos antes das 7 horas da noite até as 7 horas e 40 minutos. Livro de 1 Reis, capítulo 15. 1 Reis, capítulo 15, para meditação do rebanho bendito par, de número 6. 1 Reis, capítulo 15. E para o rebanho bendito ímpar, de número 5. 1 Reis, capítulo 16, para a sua meditação. É a alegria do meu Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, que habita dentro de mim. Não sabem a alegria que eu sinto em ministrar a palavra do Senhor Deus nessa madrugada para todos vocês, para mais honra e glória do meu Senhor Deus, o Todo-Poderoso. De poder estar sendo um canal, um caminho, instrumento do meu Senhor para levar a verdadeira palavra, o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus ao lar, coração, veículo e comércio de todos vocês. Pois é o meu dever e a minha obrigação, e como o apóstolo Paulo afirmou, fazer com alegria. Tudo para mais honra e glória dele. Vamos à ministração de mais uma oração. Lembrando que as nossas orações são numeradas, assim como no livro de Salmos também são numeradas. Oração de número 1 é a próxima a estar sendo ministrada. E caso, José, você acabe... não sei porque as dúvidas surgem só aqui, mas lá no @milhofertadinha às vezes tu fica quieto. Então você... anota em algum lugar, caso você só lembre das dúvidas aqui, anota em algum lugar, seja no bloco do celular, no copia e cola, aonde for. Chega lá, você joga as perguntas lá, que nós iremos estar respondendo para mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Vamos à ministração da oração de número 1, para mais honra e glória do nosso Senhor Jesus o Cristo. Santíssimo e bendito Senhor Deus, o Criador dos céus e da terra, eu peço ao Senhor que, através da tua grande misericórdia, fidelidade e benignidade, haja a edificação, libertação e proteção dessas vidas dos seus filhos benditos que estão juntos conosco nessa live, e que o Senhor possa ser o amparo e escudo de todos os membros dessa tua igreja virtual, @igrejas benditas, para que eles possam ser benditos ao sair, benditos ao entrar, benditos ao falar e benditos onde colocarem a planta dos seus pés ou as palmas de suas mãos. E em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. Glórias e aleluia, Senhor, e meu muitíssimo amém. Vamos dar início à ministração no livro de 1 Reis, capítulo 15, do versículo 1 ao versículo 7. E no 18º ano do rei Jeroboão, filho de Nebate, Abião começou a reinar sobre Judá. E 3 anos reinou em Jerusalém, e era o nome de sua mãe Maaca, filha de Absalom. E andou em todos os pecados que seu pai tinha cometido antes dele, e seu coração não foi perfeito para com o Senhor seu Deus, como o coração de Davi, seu pai. Mas por amor de Davi, o Senhor lhe deu uma lâmpada em Jerusalém, levantando a seu filho depois dele e confirmando a Jerusalém. Porquanto Davi tinha feito o que parecia reto aos olhos do Senhor, e não se tinha desviado de tudo o que lhe ordenara em todos os dias da sua vida, senão só no negócio de Urias, o Eteu. E houve guerra entre Roboão e Jeroboão todos os dias da sua vida. Quanto aos mais 2 sucessos de Abião, e tudo quanto fez, porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Judá? Também houve guerra entre Abião e Jeroboão. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso.
Nessa ministração, no livro de 1 Reis, capítulo 15, a gente vê aqui a continuidade da iniquidade, não dando um ciclo, não encerrando os pecados dos antepassados. Se na época do meu pai era assim, se na época dos meus avós é assim, se desde que o mundo é assim, então por que não continuar sendo? Esse é um questionamento que anda enterrando geração após geração e impedindo as promessas. E aqui a gente vê a diferença que tem numa geração bendita, uma geração de luz, a geração de um justo. Pois a gente vê que aqueles povos, mesmo tendo tanto pecado, tanta iniquidade, aonde eles estavam sentando não era por mérito deles, e sim por mérito daquele que verdadeiramente teve o seu coração perfeito para com o Senhor nosso Deus, por causa do amor por Davi, que tinha um coração perfeito, segundo o coração do nosso Senhor Deus, segundo a vontade do nosso Senhor Deus. Aquele povo estava sendo abençoado também, pois a promessa do Senhor Deus é clara. Ele abençoa até a 1000ª geração daquele que é justo, daquele que o agrada, daquele que pratica e teme a sua palavra, sem tirar, sem acrescentar e sem omitir nada. Tudo para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. E aqui a gente vê que a única coisa que Davi tropeçou em toda a sua vida foi de um negócio de Urias, o Heteu. Mas a gente devemos lembrar que nesse momento ele se arrependeu e não tentou usar de justificativa. Que isso é que faz a diferença entre Davi e muito crente hoje em dia, que cai num pecado parecido de Davi. Mas ele tenta justificar, Senhor, eu fiz isso, mas por quê? Não, mas o Senhor entende a vontade do seu coração, do meu coração. Então é que a gente tem que tomar sempre muito cuidado. Erro não se justifica. Errou, reconhece, se arrepende e muda a atitude. Esse é o nosso dever e essa é a nossa obrigação. E o último rebanho a receber uma palavra do Senhor Deus, rebanho bendito par, de número 4, e rebanho bendito ímpar, de número 3, é o último a estar recebendo uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Lembrando que os seguidores ou inscritos de nossas igrejas virtuais recebem orações todas as madrugadas e uma vez por semana, orações diretamente em cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. Tudo para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Às vezes que Davi caiu e tropeçou, isso aqui foi algo que foi seríssimo. Mas as outras vezes que ele caiu e tropeçou, foi inconscientemente. Então é muito importante examinar a palavra do Senhor Deus. Livro de Ruth, que contém 4 capítulos. Livro de Ruth, que contém 4 capítulos. É o próximo livro a estar sendo ministrado para levar a palavra do Senhor Deus em espírito e em verdade. Escolha o seu número de 1 a 7 para você estar recebendo um livro e um capítulo para a sua meditação. Livro de Ruth, capítulo 3. Ruth, capítulo 3, para o rebanho bendito par, de número 4, Ruth, capítulo 3. E para o rebanho bendito ímpar, de número 3, Ruth, capítulo 4, para a sua meditação. Eu posso parecer, às vezes, robótica falando, porque eu sou uma pessoa que eu falo muito rápido. Aí, se eu não me segurar para poder falar mais devagar, ninguém vai entender nada. No começo das lives, justamente, o pessoal reclamava. Você fala muito rápido, aí eu tenho que me segurar, falar devagar, e aí eu fico mais robótica, assim, porque eu tô me segurando. Porque senão começa a falar de maneira mais rápida e ninguém vai entender nada. Vamos lá, o livro de Ruth, capítulo 3. Ruth, capítulo 3, para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus. Não é a minha dicção que é perfeita, não, é o Espírito Santo de verdade mesmo. Porque a minha dicção, quando eu tô no meu lazer, na minha brincadeira, é uma benção, para não falar o contrário. Embolo palavra, junto uma sílaba, a sílaba do começo eu junto no final, aí fica uma palavra que não faz sentido nenhum. E aqui sai tudo tranquilamente, porque é o Senhor verdadeiramente quem está direcionando. Tudo para mais honra e glória ao nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos à ministração de uma oração. Lembrando que as nossas orações são numeradas, assim como no livro de Salmos, as orações também são numeradas. Oração de número 6 é a próxima a estar sendo ministrado para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Santíssimo Senhor Deus, bendito Rei da nossa salvação, eu peço que haja, através da Tua palavra sendo ministrada, o Teu poderoso agir, abrindo as portas da justiça que os Teus santos, justos e benditos hão de entrar, para o louvar, exaltar e glorificar mais e mais. E todas essas benditas vidas dos benditos membros dessa tua igreja virtual, @igrejas benditas, sejam livres, limpas e libertas,
para receberem as abundâncias de promessas e alegrias do Senhor Jesus o Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço, em o nome santíssimo do nosso Senhor Jesus o Cristo. Glórias e aleluia ao Senhor, meu muitíssimo amém. Vamos dar início à ministração no livro de Ruth, capítulo 3, no versículo 12 ao versículo 18. Ruth, capítulo 3, do versículo 12 ao versículo 18. Porém agora é muito verdade que eu sou o remidor, mas ainda outro remidor há mais chegado do que eu. Fica-te aqui esta noite, e será que pela manhã, se ele te redimir, bem está, ele te redima. Porém, se te não quiser redimir, vive o Senhor, que eu te redimirei. Deita-te aqui até amanhã. Ficou-se, pois, deitada a seus pés até pela manhã, e levantou-se antes que pudesse um conhecer o outro, porquanto disse, não se saiba que alguma mulher veio à eira. Disse mais, dá cá o roupão que tem sobre ti, e tem mão nele. E ela teve mão nele, e ele mediu 6 medidas de cevada, e lhe a pôs em cima. Então entrou na cidade, e veio a sua sogra, a qual disse, quem és tu, minha filha? E ela lhe contou tudo quanto aquele homem lhe fizera, e disse mais, estas 6 medidas de cevada me deu, porque me disse, não vais vazia a tua sogra? Então disse ela, sossega, minha filha, até que saibas como irá o caso, porque aquele homem não descansará até que conclua hoje este negócio. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Nesse capítulo 3 do livro de Ruth, a gente vê verdadeiramente o agir do Senhor Deus ao favor daqueles que escolhem o servir de bom coração. Pois Ruth verdadeiramente deixou bem claro, seja o seu Deus o mesmo Deus que o meu. Ela quis continuar servindo ao Deus do povo de Israel. E com isso, verdadeiramente, o Senhor a colocou no momento certo, no lugar certo, com a pessoa certa. Uma pessoa de caráter, uma pessoa da qual era temente ao Senhor Deus e à palavra do Senhor Deus. E com isso, verdadeiramente, o Senhor edificou a sua casa. A casa de Ruth foi edificada sobre a rocha por causa da atitude que ela tomou. Então é sempre muito importante a gente examinar a palavra do Senhor Deus, as escrituras sagradas, sem tirar, sem acrescentar e sem omitir nada. Por isso que estamos aí com as mais de 40 ofertas apresentadas para todos vocês, para que vocês estejam examinando as nossas obras, examinando os nossos frutos, examinando as obras e os frutos dos seus líderes religiosos, pois é o nosso dever e a nossa obrigação. E a ministração, a oferta a ser apresentada é a oferta de número 11. Oferta de número 11 é a próxima oferta que está sendo apresentada para todos vocês, para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Na nossa 11ª oferta, nós estamos afirmando que o amor e amar do Senhor Jesus o Cristo é sim condicional e que a salvação e a vida eterna são promessas do Senhor Jesus e está escrito que são apenas para aqueles que têm obras e é um vencedor de lutas até o fim. E se você ou quem você trouxer para nós que provar com base na Bíblia Sagrada que uma dessas nossas afirmações são mentiras, vai receber o prêmio de 2 milhões de reais em dinheiro, para que vocês possam estar examinando as nossas obras e os nossos frutos. Vamos à ministração do último livro, que é uma meditação para todos nós nesta madrugada. Lembre-se de escolher o seu número de 1 a 7, pois no final da live você estará recebendo um livro e um capítulo para a sua meditação. Para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Livro de Esther, que contém 10 capítulos. Livro de Esther, que contém 10 capítulos. É o último livro para estar sendo ministrado nesta madrugada. Tudo para mais honra e glória ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Lembre-se de fazer a sua obra para com o Senhor Deus. Se quiser receber orações todas as madrugadas e uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte, basta estar seguindo ou se inscrevendo nessa igreja virtual, @Igrejas Benditas. Livro de Esther, capítulo 1. Esther, capítulo 1, é uma meditação para todos nós nesta madrugada. Livro de Esther, capítulo 1,
para meditação. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Estamos aqui trazendo a palavra do Senhor Deus. Vamos à ministração de mais uma oração. Lembrando que as nossas orações são numeradas, assim como no livro de Salmos, as orações também são numeradas. Oração de número 12 é a próxima oração a estar sendo ministrada. Para mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Não se esqueçam de curtir, comentar e compartilhar, de fazer a sua obra para com o Senhor Deus, levando a verdadeira palavra do Senhor Jesus ao coração de todos vocês. Vamos à ministração da oração de número 12. Grandioso e altíssimo Senhor Deus, a rocha da nossa salvação, eu peço que haja agora as tuas bênçãos, abundâncias e maravilhas, alcançando todas as benditas vidas dos benditos seguidores ou inscritos e membros dessa tua igreja virtual, @igrejas benditas. Que haja cura, proteção, purificação, libertação, restauração e renovação dos corpos, almas, espíritos e corações dos que estão buscando ao Senhor Deus nessa madrugada, junto conosco, através do cumprimento das tuas justas, fiéis e verdadeiras palavras nas tuas santas e benditas escrituras sagradas que estão sendo ministradas agora. E em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. Glórias, aleluia, Senhor, e meu muitíssimo amém. Vamos estar dando início à ministração no livro de Ester, capítulo 1, do versículo 11 ao versículo 17. Que introduzissem na presença do rei a rainha Vaste com a coroa real, para mostrar aos povos e aos príncipes a sua formosura, porque era formosa à vista. Porém a rainha Vaste recusou vir conforme a palavra do rei, pela mão dos eunucos, pelo que o rei muito se enfureceu e ardeu nele a sua ira. Então perguntou o rei aos sábios que entendiam dos tempos, porque assim se tratavam os negócios do rei na presença de todos os que sabiam a lei e o direito. E os mais chegados a ele eram Carsena, Setar, Adimata, Tarsis, Meres, Marcena, Memucã, os 7 príncipes dos persas e dos medos, que vinham à face do rei e se assentavam os primeiros no reino. O que segundo a lei se devia fazer da rainha Vaste, por não haver cumprido o mandado do rei Assuero pela mão dos eunucos. Então disse Memucã na presença do rei e dos príncipes: não somente pecou contra o rei a rainha Vaste, mas também contra todos os príncipes e contra todos os povos que há em todas as províncias do rei Assuero, porque a notícia deste feito da rainha sairá a todas as mulheres, de modo que desprezarão a seus maridos aos seus olhos quando se disser: mandou o rei Assuero que introduzissem à sua presença a rainha Vaste, porém ela não veio. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Nessa ministração no livro de Ester, capítulo 1, a gente vê a consequência das atitudes, a consequência das ações. De uma ação momentânea e temporária fez com que Vaste perdesse o seu reino, perdesse o seu trono. Mas com isso, verdadeiramente, o Senhor elegeu a sua eleita e a sua preciosa. Sim, o livro de Ester que estamos ministrando agora. Uma eleita e preciosa, uma temente e obediente à sua palavra. E com isso, através de uma atitude inconsequente, de alguém que não era temente ao Senhor, alguém temente ao Senhor é verdadeiramente exaltado, pois como está escrito também lá no livro de Provérbios, que os pecadores, os ímpios, eles ajuntam para que os justos tomem posse, para que a descendência dos justos verdadeiramente se apodere. Então é sempre muito importante a gente lembrar que servir, ser fiel a esse Deus Todo-Poderoso nunca é em vão. Quando estamos fazendo conforme a sua palavra, conforme o seu evangelho, conforme a sua justiça. Porque aquele lugar que parecia ser impossível de Ester chegar, porque já estava culpado, a pessoa verdadeiramente saiu. Pois como o próprio Senhor afirmou no livro de Obadias, nem que a pessoa se faça como águia e se monte no topo mais alto, de lá ele te arranca, por causa da soberba, por causa da arrogância, por causa da infrutividade de boas obras e de bons frutos na presença do Senhor. Então é sempre muito importante a gente examinar as nossas obras, os nossos frutos, sem tirar, sem acrescentar e sem omitir nada.
Vamos dar início aqui agora ao sorteio dos números de 1 a 7. Escolha o seu número de 1 a 7 para você estar recebendo uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação nesta madrugada. Lembrando que há promessas específicas para aqueles que buscam ao Senhor Deus durante a madrugada. E para quem chegou agora para o final da live, lembrando que essa live vai ficar salva em outras redes sociais com @igrejas benditas. De segunda a sexta, de meia-noite e 7 até 1h12 da madrugada, temos aqui o horário ao vivo. De terça a sábado, temos a reprodução, a regravação da nossa igreja virtual, @igrejas benditas, no horário de 4 horas e 7 minutos, mas é só em uma rede social, no caso dessa aqui, a do quadradinho vermelho com triângulo branco no meio. Para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus, temos reprises também das lives. Essa aqui agora é uma live ao vivo e vai ficar salva no @igrejas benditas para você examinar, caso perdeu alguma ministração, ou queira assistir no de novo, ou principalmente esteja querendo compartilhar, levar essa palavra do Senhor Deus para o coração de alguém que necessita. Leve a palavra do Senhor e faça a sua obra. Mateus 16, de 24 a 27, o Senhor Jesus afirmou que vai recompensar a cada um segundo as suas obras. Se de 1 a 7 você escolheu o número 3, vai meditar no livro de Jeremias, capítulo 22. Jeremias, capítulo 22, se você escolheu o número 3. Se de 1 a 7 você escolheu o número 7, vai meditar no livro de 1 Samuel, capítulo 18. 1 Samuel, capítulo 18, se você escolheu o número 7. Se de 1 a 7 você escolheu o número 1, vai meditar no livro de Zacarias, capítulo 6. Zacarias, capítulo 6, se você escolheu o número 1. Você escolheu esse número, então ou você volta lá na live e vê qual foi o capítulo que saiu para esse rebanho, ou então você vai ficar sem, porque agora é só o número de 1 a 7. Não esse número aí da qual você falou que eu não vou ficar repetindo. Vamos ao número, você sabe por que eu não vou estar repetindo. Vamos ao próximo número, se de 1 a 7 você escolheu o número 5, vai meditar no livro de Hebreus, capítulo 5. Hebreus, capítulo 5, se você escolheu o número 5. Se de 1 a 7 você escolheu o número 6, vai meditar no livro de 1 Reis, capítulo 15. 1 Reis, capítulo 15, se você escolheu o número 6. Se de 1 a 7 você escolheu o número 4, vai meditar no livro de Ruth, capítulo 3. Ruth, capítulo 3, se você escolheu o número 4. E se você escolheu o número 2, vai meditar no livro de Esther, capítulo 1. Esther, capítulo 1, se você escolheu o número 2. E também uma meditação para todos nós nesta madrugada. Tudo para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. O que eu tô vendo que estão tendo uma conversa ali sobre ciência, o que é impressionante é que quanto mais a ciência avança, mais eles provam que o Senhor Deus é verdadeiro e mais encontram que verdadeiramente a palavra do Senhor é viva, vida, vivifica, é espírito e é espada. Então é sempre muito importante a gente examinar as escrituras sem religiosidade, sem nada que venha do ser humano. E sim, sempre a palavra do Senhor Deus, o Evangelho e a sua justiça. O debate não começou porque eu infelizmente não tenho tempo, mas na @mileofertadim, lá eu disserto mais sobre esse assunto. De segunda a sexta, 12 minutos antes das 7 horas da noite. 6 horas e 48 minutos. Link na descrição ou abrindo o perfil e na aba de seguindo. E muita atenção nos benefícios e importâncias em você ser seguidor ou inscrito, membro e ofertante de uma de nossas igrejas virtuais, ministérios e canais, e também de você interagir com nossas 12 igrejas virtuais, seguindo, se inscrevendo, curtindo, comentando, compartilhando e principalmente escolhendo o número para receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Além de receberem orações todas as lives de segunda a sexta, orações todos os dias de madrugada e uma vez por semana orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo, você também tem a flexibilidade nos horários, desde o horário da manhã, 12 minutos antes das 7 horas da manhã, @a igreja 70 Santos, às 6 horas e 48 minutos da manhã, @a igreja 70 Santos, com 22 ministrações na palavra do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, até aqui o horário da madrugada, @igrejas benditas, de meia-noite 7 até 1h12 da madrugada. Para você buscar ao Senhor Deus, seja onde você estiver, receber orações, ministrações e revelações das Escrituras Sagradas, para você adquirir conhecimento e material de trabalho para fazer a sua obra para com o Senhor Deus e receber as recompensas. Examine Mateus 16, 24 a 27 e João capítulo 15, além de receber muita palavra do Senhor Deus para aumentar a sua fé.
Também vai receber bases da Bíblia Sagrada concedidas pelo Senhor Deus diretamente para você e assim orar corretamente para, após fazer a sua obra, receber a verdadeira esperança do Senhor Jesus em sua vida e ser edificado, limpo, liberto e protegido contra toda a obra do mal. Todos os horários de início e fim de todas as nossas lives estão seguindo de acordo com a numerologia da Bíblia Sagrada. E dependendo da rede social, o link e o horário das lives estará na descrição do vídeo. Nas outras redes sociais, abra o perfil clicando na foto ou no nome da igreja que está aparecendo aí na tela. Vá na aba de seguindo, onde você vai encontrar nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais parceiros. Eu falei de novo. Lembre-se de conferir todas as nossas mais de 40 ofertas apresentadas em nossos canais, incluindo as mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja ela financeira ou espiritual. E elas valem desde 12 milhões de reais em dinheiro até 120 milhões de reais em dinheiro para quem provar com base na Bíblia Sagrada de que elas são mentiras, para que vocês façam prova de nós, da nossa palavra, do nosso caráter e daqueles que estão apresentando diante de vocês, falando em nome do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. É esse número aí mesmo. E lembrando a todos vocês, para mais uma glória no Senhor Jesus, se você quer levar um de nossos templos físicos para a sua região, para o seu bairro, seu município, seu estado ou seu país, onde as pessoas têm acesso ao comer, ao beber, ao dormir, ao vestir, ao calçar, a secretarias de trabalho e de emprego, onde o obreiro recebe o seu salário, basta você estar entrando em contato conosco através do privado de nossas redes sociais, em que a nossa produção estará passando passo a passo para você levar uma obra que faça a diferença para a sua região, para o seu país, para o seu município, seja qual você habita atualmente ou no qual você que é bem-sucedido financeiramente ou que já saiu daquele lugar, mas quer levar uma obra do Senhor Deus para fazer a diferença naquele local. Basta entrar em contato conosco, tudo para mais honra e glória ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Não se esqueçam de se inscrever, de curtir, comentar e compartilhar e de fazer a sua obra para com o nosso Senhor Deus. Estamos ao vivo agora em todas as redes sociais, sempre de segunda a sexta, do horário de meia-noite 7 até 1h12 da madrugada, com orações e ministrações da palavra do Senhor Deus. Aguardo vocês nas próximas lives. Fiquem todos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, e meu muitíssimo amém.